Eleições 2024. Um estudo realizado no último pleito registrou que cerca de 56% dos brasileiros dizem que política e valores religiosos devem andar juntos. E mais, para 60% dos entrevistados, valores familiares falam mais alto do que boas propostas. Este ano, as pré-campanhas políticas já começaram e o contato com todo o eleitorado é de extrema importância. Contudo, um fenômeno que chama atenção nos últimos anos é a influência política no voto dos religiosos. Há quem diga que política e religião não se mistura ou não se discute. Especialistas advertem, os dois temas estão cada vez mais interligados. E em ano de eleições, isso pode se tornar mais evidente. O Brasil é uma república laica. Portanto, na laicidade não existe religião de Estado. O Estado não tem religião no Brasil. E quando a religião chega ao Estado, eu não digo religiosos, pessoas físicas, mas quando a religião chega ao Estado enquanto religião e passa a dedicar-se a esforços do tipo realizar os seus princípios de religião dentro do Estado, aí ela ultrapassa o limite da laicidade. Essa parcela do eleitorado se torna mais importante para as disputas políticas. Em época de campanha, é comum alguns candidatos frequentarem várias religiões. Muitas vezes, o mesmo político, uma hora na igreja católica, outra hora numa igreja evangélica, depois em uma outra igreja evangélica, depois num terreiro de umbanda ou de candomblé, depois na Federação Espírita, depois na maçonaria. Quer dizer que ele é tudo isso ao mesmo tempo? E só é tudo isso ao mesmo tempo quando chega a eleição? Então, realmente, nós temos que, eu penso, que nós devemos legislar sobre diversidade religiosa. A relação entre religião e política pode alternar muito de acordo com a cultura, história e sistema político de cada país. Enquanto alguns defendem a separação entre igreja e Estado, outros acreditam que valores religiosos devem interferir as políticas públicas. Mas será que a influência política na religião ou a influência religiosa na política deve ser acompanhada com cautela e é possível estabelecer limites? A questão religiosa é muito de fórum íntimo, não é? Quando você tem uma vinculação de um determinado agrupamento religioso, de uma determinada religião, para efetivar o controle do Estado, efetivar o controle das políticas públicas, aí é prejudicial. Porque, claro, você tem uma maioria de cristãos, mas você tem representantes de outras religiões, de cunho de herança africana, não é? Então, como é que se dá? Então, o Estado deve ser laico, a questão religiosa, volto a dizer, é uma coisa de fórum íntimo e ela não deve ser o direcionamento, não deve ser a ponta desses grupos que estão atuando no Congresso, mas nós não estamos vendo isso. Em muitos episódios da história antiga e moderna, a religião esteve entrelaçada com política. No cristianismo, que é a religião imensamente majoritária na América Latina e no Brasil, o cristianismo lá atrás, no tempo de Constantino, imperador romano, associou-se à política. Foi convidado pelo imperador romano para ser parte do poder e aceitou, não é? Então, de lá para cá, até hoje, sempre há momentos em que setores cristãos tentam chegar ao poder e às vezes conseguem, não é? Tentam tomar o poder muitas vezes, infelizmente ao longo da história, e ultimamente dentro da própria democracia, em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, setores cristãos acabam exercendo cargos públicos.